Olá a todos, são 20 horas e a gente está dando início a mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiabatê. Hoje o nosso convidado é o José Hilário, embaixador do Rio de Janeiro. A gente vai aguardar ele. Enquanto isso, a gente vai fazer um brinde à vida, ao momento que nós estamos. Bem-vindo, Baiabatê. Obrigada por essa grande iniciativa da live dos embaixadores, do qual eu estou tendo o prazer de poder participar e estar podendo apresentar ao nosso Rio de Janeiro esses grandes embaixadores que a gente tem, cada um com suas peculiaridades, cada um com suas especialidades. E a gente está aguardando agora o nosso querido José Hilário, embaixador do Rio de Janeiro. Enquanto o nosso público vai entrando, eu vou dar um pequeno briefing sobre o José Hilário, o nosso embaixador de turismo do Rio. Ele tem um currículo extremamente variado. Fábio Rocha entrando, Ana Lu, sejam todos bem-vindos. Aguardando o nosso querido embaixador de turismo, José Hilário. Obrigada mais uma vez, Baiabatê, por essa iniciativa da gente, da live dos embaixadores. Entrou aqui, vou aguardar um pouquinho, você tem que me fazer um convite, tá? Para a gente poder dividir essa live. Tá? Você tem que me fazer um convitinho para mim. Isso, agora sim. Sejam todos bem-vindos, podem chegar. Boa noite, Valdo. Boa noite, Camila. Obrigada. Boa noite, querido Baiabatê. Olá, Zé, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, embaixador de turismo do Rio também. Boa noite a todos. Olha aqui, em sua homenagem. Olha, hoje eu estou fazendo uma live bem diferente aqui, ó. Bem diferente. Olha, eu estou com as taças vazias, mas para ensinar o pessoal qual é a taça que usa. Então eu só vou brindar a hora que você colocar o vinho na taça. Tá pessoal, enquanto o pessoal está entrando aqui, queria agradecer sua presença, ter aceito o convite dos embaixadores do Rio de Janeiro. Queria falar um pouquinho sobre Zé Hilário. E aí as pessoas vão entrando na nossa live também, tá? Zé Hilário é o nosso embaixador de turismo, que tem um currículo muito variado. Ele foi cônsul honorário na Etiópia, executivo sênior da área privada e, como empresário, esteve em diversas áreas no turismo, onde foi conselheiro da BAV. Teve durante 20 anos uma agência de viagens, a Ao Turismo, voltada para o enoturismo. Em hotelaria, teve um hostel 5 estrelas chamado Contemporâneo, né? Uma sorveteria, Frido, 2 salões de beleza, o Fashion Clinic, né? E o Blue Beauty, e uma champanheria, Bolhas e Bubbles. Aliás, eu adorei o nome da champanheria, bem incrível. Quer dizer, você é o empreendedor nato, né? É um grande empreendedor e você tem essa flexibilidade de atingir diversas áreas aonde você trabalha, né, Zé? Por isso é que eu gosto de vinho, porque o vinho também dá essa flexibilidade para a gente. Ai, que delícia. Então, continuando aqui um pouquinho do briefing do Zé, para a gente começar daqui a pouquinho com o Zé Hilário, embaixador do Rio de Janeiro. Na área de bebidas, ele é um enófilo, conhecedor de vinhos, com mais de 20 anos de ABS, Associação Brasileira dos Sommeliers. Foi também diretor da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho e da Sociedade Brasileira do Uísque, tendo mais de 40 viagens entre Brasil e exterior, visitando vinícolas destiladas. Meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa live. Essa é uma live que a gente vai aprender muita coisa aí para os apaixonados de vinho. Uma live dos embaixadores do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Zé. Obrigada. Olha, E vamos dar um início aqui do nosso bate-papo, aqui da nossa conversa, né? Começando aqui, fazendo uma pergunta, né, que eu sei que você vai me responder com maestria, né, para a gente dar um início, dar um start. O que é o vinho, né? o vinho, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o vinho é a mais democrática das bebidas, que ela não é machista, feito uísque, não precisa ser um botequim que nem uma cerveja. Então, e você tem uma amplitude muito grande. Você pode tomar um vinho razoável de 25, 30 reais até 25 mil, 20, 30 mil euros. Você tem toda essa diversão. Agora, o vinho nada mais é do que um suco de uva fermentado. Uhum. E acontece o seguinte: é interessante a gente saber com a mudança da tecnologia. Antigamente, você só tomava vinho bom, o vinho francês, o vinho italiano. Hoje em dia, graças às técnicas, você tem vinho bom no mundo inteiro. Você, inclusive, é curioso, por exemplo, a uva uma uva Merlot, que está plantada aqui no Brasil, é clone Uhum. de uma uva Merlot italiana ou uma uva Merlot francesa. Isso então garante que o mundo inteiro. Então, quando falam assim, não, vinho bom, vinho francês, nada. Vinho bom você pega vinho em qualquer lugar do mundo. No Brasil você pega bons vinhos,
Cone Sul são excelentes as condições, então isso a gente pega muito bem. Maravilha, Zé. A gente conversou antes da live exatamente isso, né? Que a gente ficou para a gente entrar no consenso do tema, e você falou, não, vamos desmitificar o vinho, né? Porque as Isso pessoas é. acham que um vinho de R$ 1.000 ele é melhor do que um vinho de 100, né? E Então, eu queria, quando eu propus, aham, propus aceitar essa conversa, essa live, foi exatamente aham, porque o vinho tem que ser descomplicado. A gente não precisa ter todas aquelas frescuras que tem. Eu acho que é muito interessante. Quer dizer, tem as pessoas que conhecem com detalhe, pegam uma coisa, eu sei, esse aqui é de tal região e tal. Nós não precisamos disso. Eu acho que nós somos bebedores comuns, que estamos até aquela faixa que bebemos bem um vinho até 50, 60, US$ 70. Não precisamos dessa aham, cultura. O que a gente precisa saber? As coisas básicas. Que vinho tem? Vinho branco, vinho tinto e vinho rosé. E espumante. Tem os outros licoroso, tem fortificado, tem grapa, mas isso não é importante. Para a gente é vinho branco, vinho tinto e vinho rosé. O que é o vinho branco? Vinho branco é um aham, vinho que pode ser com uvas brancas ou uvas tintas. Porque aham, porque o que dá cor à bebida é a casca. Então, se você pode pegar isso numa uva que você vê no supermercado, o miolo dela é sempre verdinho. Então, é isso. Quando você quer um vinho tinto, você faz a fermentação com as cascas. Voltando ao vinho branco. A característica aham. do vinho branco é a sua acidez. Você toma um vinho branco, você sente a sua boca cheia d'água. Por É isso é que ele verdade. combina bem com peixe. Uma coisa Hum, aceita a outra. Você tem que trabalhar a harmonização isso. E ao contrário do que as pessoas dizem, a harmonização não é você escolhe uma determinada comida e vai beber um determinado vinho. Não. O certo é você escolher o vinho que você vai beber e, em função do vinho que você vai beber, qual a comida que você vai pegar. É olha que curioso, todo mundo pensa ao contrário. interessante. Bárbaro, Zé, porque é isso que eu ia te perguntar, essa questão da gastronomia ligada ao vinho, né? É, Que as isso, pessoas isso falam, faz. não, o vinho branco é bom você tomar, É, você é, é, é muito comum, né, de você tomar um vinho branco e comer um peixe, um vinho tinto com é, uma carne vermelha. é o padrão. Vinho branco você vai com peixes, queijos não elaborados, né? E tem uma característica, os aromas cítricos, ou seja, laranja, abacaxi, que é lixia. Então, se alguém perguntar qual o cheiro, você diz, não é cheiro, é aroma. Que aroma que tem? Você tem esses aromas cítricos e as mulheres, porque os homens não conseguem, de modo geral, ver isso, acham também aromas florais. Isso é questão de memória olfativa, né? A mulher está Aham, desde criança se acostuma a ver cheiro, aroma de flor. Os vinhos rosés não é uma mistura de branco com tinto. É você pega o vinho, a uva, e deixa pouco tempo na fermentação. Então ele pega o começo da cor, então ele fica rosado. Por isso que é o rosé. O vinho ai, que rosé é um vinho que serve ali no meio termo. São aqueles vinhos que você não sabe se vai comer uma carne e a sua namorada vai comer um peixe. Então você pede um rosé. Ou você pede os vinhos tinto leve. É o vinho predileto do pai da Vivi, é o Pinot Noir, que é um vinho para você pegar galinha, coisa desse tipo assim, né? Já os vinhos tintos, então quem gosta de vinho, quem é um expert em vinho, eu vi uma vez, a pessoa que falou isso nega que ela tenha falado, foi um presidente da ABS, disse que aham. vinho branco é a coisa mais parecida com vinho que ele conhece. Ou seja, ele gosta de vinho tinto. E o vinho tinto tem uma enormidade de coisas que você encontra no mundo inteiro. Hoje em dia você tem grandes vinhos na Hungria, na Bulgária, no México, Aham, no Peru. Mas os grandes locais de você escolher vinho, se você não sabe isso que eu estou falando, descomplica. Eu aham, vou entrar no supermercado, o que eu vou comprar? Procura um vinho do Cone Sul, Chile ou Argentina. São vinhos do mesmo nível dos vinhos brasileiros, talvez um ou outro um pouco melhor, mas com a vantagem de tributação, são, de um modo geral, um vinho de mesma qualidade. O brasileiro é um pouco mais caro, apesar de serem aham, maravilhosos. Por exemplo, eu adoro o Miolo Terroir, que é o Merlot da Miolo, aham. Merlot Terroir. Adoro os vinhos da R&R, mas os vinhos às vezes são um pouco mais caros por causa de tributação. Ou você escolhe os vinhos do velho mundo, também os vinhos franceses, vinhos italianos, mas eu acho que em termos de custo-benefício,
É isso. Aham. Ainda tem uma outra característica daquele desmistificar o vinho, né? O que é Aham. um vinho bom? Sabe, é relativo. Tem gente que gosta mais de vinhos tipo estilo Velho Mundo, que são vinhos mais elaborados, de mais tempo, Opa. onde os Aham. aromas do vinho tinto, no Cone Sul, são aromas de frutas vermelhas. Então você pega a amora, a cereja. Quando você fala em vinhos já mais elaborados, são vinhos mais antigos, então é ameixa seca, sabe, pêssego maduro. Então, é uma questão de gosto. Acho que a gente não deve ficar se levando pela opinião do outro. Você é que tem que definir o que, é que você gosta. Eu, por exemplo, gosto, Aham. gosto mais de vinhos mais jovens. Os vinhos Aham. do Sul são vinhos, para mim, excepcionais. Muito embora eu tenha grandes vinhos que eu gosto de Europa, eu adoro o Amarone, né? Aham. Tipo um exemplo disso. Né? Mas adoro aqui os vinhos da Vale de Colchagua, os de Mendoza, os Serra Gaúcha, são sempre excepcionais. E para a gente também é aquele negócio, quais uvas que tem? Tem tanta quantidade de uva, eu não tenho Aham. ideia de um décimo delas. Então, aprenda que não é difícil você saber que é Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Carmener, Eles Pinot Noir. fazer esse... Já está Aham. suficiente. Pega uma espanhola, que é a Tempranillo, e tal, tá. Pega o Zinfandel, que é a uva americana. Não se preocupa de sair fora disso. Eu mesmo não conheço todas as uvas italianas. O Amarone, que é um dos meus prediletos, eu às vezes me esqueço quais são as uvas. Aham. Isso a gente vai levar a gente ao espumante, que é uma coisa que também todo mundo gosta muito. Ah, muito. É outra, é a paixão de todo mundo, né? É. Olha, o espumante aqui. Mas tem uma grande característica que é um vinho fermentado uma segunda vez. Ele é Aham. fermentado em garrafa a segunda vez, ou em autoclaves. Mas, de um modo geral, fermentado dentro da garrafa. Então, essa segunda fermentação dá ele gás, dá bolhas. Por isso é que ele tem aquela capazinha protegendo com garra de metal, que é para não soltar. E Entendi. dá uma pressão, a pressão de pneu de caminhão que você tem numa garrafa daquelas. É curioso. Tanto que você não precisa deixar a garrafa de espumante deitada. Você pode deixar ela em pé que Pode não deixar ela em pé. Eu ia te fazer essa pergunta. E é verdade que quanto mais bolinhas você tem, mais qualidade é o espumante? a frescura o espumante tem essa Aham. frescura. Outras bolinhas, que é o perlage, conforme Aham. for mais intenso e mais forte, representa que é uma coisa melhor. E as bolinhas têm que ser mais fininhas. Não pode ser Ah, bolhas, tem que ser bolhas fininhas, né? É uma característica que você tem disso. E o espumante tem essa característica de serem... As pessoas sempre chamavam assim, o champanhe, né? Tinha aham. até champanhe, né? Mas o champanhe é um espumante específico da região de Champagne. De Que é champanhe, é três verdade. uvas, é, são três uvas específicas. É o Chardonnay, o Pinot Noir, que é uma uva tinta, tanto vocês veem que é branco, né? É uma uva tinta, e o Petit Verdot. Essa que dá característica. Agora, eu, pessoalmente, vou dizer aquele negócio de a gente ser tranquilo, eu, Aham. pessoalmente, acho que você tomar um espumante brasileiro, um Cave Gás, por exemplo, que é esse aqui que eu estou pegando aqui, Aham. ou pegar uma Moët Chandon, para você tomar à noite, sem dúvida, você toma uma Moët Chandon. Agora, na beira da piscina, é incomparável o espumante brasileiro. E isso é uma coisa que as pessoas já veem. Eu me lembro uma vez que eu estava na Casa Chandon em Napa, e o, Aham. o enólogo de lá dizendo assim, não, o melhor enólogo da Chandon, fora a França, é Aham. o Philippe Nevel, que é do Brasil, que é o que soube transformar o espumante numa coisa extremamente gostosa para o clima quente. É uma coisa excepcional. Eu adoro champanhe. Eu Vou contar, também. Incrível, né? É. vou contar e contar uma curiosidade de espumante. Ah, Vocês veem que tem aquela rolha toda complicada. Então, se vocês derem uma olhada, olha, essa aqui é uma rolha depois de uns 2, 3 anos na garrafa. Você vê que à medida que o tempo vai entrando, ela vai afinando. aham. Essa aqui é uma rolha com 6 meses, 7 meses. E essa aqui é a rolha quando é colocada na garrafa. Aham. Vê só a diferença de uma para outra. Olha aqui, ó, de frente, talvez você deve entender. Sim. Não, é visível. Uma, Teu uma é brinco bem tudo mais tá aqui. inchada que a outra, é.
como aqui todo mundo é maior de 18 anos, eu brinco com essa história do elefante e da formiguinha. Bom, Fantástico, Zé. Ah, seguindo, quer dizer, o espumante tem essas vantagens para a gente, que é uma bebida extremamente agradável e charmosa, né? Tem todas aquelas histórias é o lugar onde tem as viúvas, que a Veuve Clicquot, que é das mais famosas, que era uma mulher, foi a hora que as mulheres entraram aham. na segunda, basicamente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que os homens ficaram colocados de lado, entrando. Faz ver o que tem de pergunta para mim aí, Vivi. Fantástico. Pois é, tem uma pergunta aqui que eu achei tão bacana da Márcia Prudente, que eu também Hum. fiquei curiosa, é uma coisa que eu também não sei. Qual o vinho para tomar em um churrasco? Porque o churrasco a gente associa tanto uma cervejinha, né? E os É, amantes de vinho, por que não a gente pode tomar? Ou é melhor um espumante, que é uma coisa mais fresca? Aí é com você. olha, eu acho que cada bebida tem um momento. Mas a gente procura seguir que a região que, quer dizer, cada região tem uma comida típica e um vinho que casa com ela. Aham, Então, você vê, quer dizer, onde é que você conta de churrasco? Churrasco é Argentina e Uruguai, né? Nos Pampas. aham, Então, você pode escolher, se você vai botar um vinho, botar um Taná, que é o vinho típico do Uruguai, ou, aham. ou um Malbec, que é o vinho típico da Argentina. Lógico que isso não impede de você tomar uma cervejinha. Não tem nada a ver, são extremamente... É feito aquilo que eu falei, você tomar na beira da piscina, você pode tomar uma Aham. caipirinha, pode tomar um Sauvignon Blanc, pode tomar um espumante, tudo é válido. Maravilhoso. Baia está perguntando aqui para você qual hoje é o melhor champanhe, na sua opinião, Zé? Bom, Boa pergunta. champanhe ou melhor espumante? Do champanhe eu fico com a La Grande Dame, que é a top da casa da Clicquot. Dos nacionais, Aham, né? Quer dizer, eu adoro também as cavas. Tem uma cava, essa que está mostrando aqui, a Segura Viúdas, é uma cava espanhola maravilhosa. E dos aham, tem muitos bons. Eu ainda não tomei, o que foi considerado o melhor do mundo agora, que é o 130 Blanc de Blanc da Casa Valduga. Mas eu sou apaixonado pelo Cave Gás. Acho que a aham. produção brasileira é muito boa. O 130 da Valduga é excelente também. Acho que Que você pode bacana. escolher, tem muitos espumantes bons brasileiros. E não precisa se preocupar em pegar o top do top do top, não. Sabe, por exemplo, Olha, a Miolo tem um milésime, aham, custa muito uhum. caro. Não vai no Cave Gás, que é mais barato e é maravilhoso. Maravilhoso, Zé. Olha, uma pergunta bem bacana aqui também. Uma dúvida que eu tenho é que às vezes você quer dar um vinho de presente e não sabe a preferência da pessoa. Alguma dica para não errar nos vinhos? É uma boa pergunta, né? Porque às vezes a gente fala, não, a pessoa gosta de vinho. Olha, você pega, quer um vinho bom para você dar, sempre na faixa, depende da faixa de preço. Mas se você vai para Aham, a faixa de 50, 100 reais, ou você vai no Zona Sul, em termos de vinho é o melhor supermercado, ou muito você bom. entra nesses sites que tem de e-commerce. Eu gosto muito, Aham. tem a Evino também, que é muito bom. Você não erra, você não pode cair nas armadilhas dos chilenos, que o chileno bota assim, não, reservado. Reservado Aham. é uma categoria que não existe. Ah, Vem, muito bom. vem do negócio chamado reserva, o vinho reserva que é colocado. Então, o chileno arrumou uma mutreta e criou reservado. Eu já ganhei uma vez de um assessor meu, disse, olha, um reservado. Ele não sabe que, em vez dele ter feito cartaz comigo, ele piorou o cartaz dele. Né? Ah, muito bom, Zé. Maravilhoso. Eu também não sabia. Olha só, a gente está Então, vendo uma aula de vinho. procura comprar um vinho varietal, que é fácil você não errar. Você vai pegar um Merlot, um Cabernet Sauvignon, ou se for um vinho branco, um Chardonnay. Procura dar isso, procura aqueles nomes tradicionais. Na pior das hipóteses, se não estiver desesperado por um grande presente, precisar de alguma coisa, me acha no Facebook que eu ajudo. Maravilhoso. Zé Hilário, Ivaldinho perguntando, qual é o motivo de um vinho custar tantos milhares de reais, como, por exemplo, o Petrus 82? Olha, é a grife, né? Não tem razão. O Robert Parker dizia que um vinho não podia custar mais do que 10 euros. Aham, Tem um sentido, porque, na verdade, você não consegue, quando você visitar uma vinícola, você não consegue fechar o preço primeiro. Porque você vê, por exemplo, o espumante,
A garrafa custa 4 ou 5 reais. A rolha, essa aqui, custa 2 ou Aham. 3 reais. O rótulo Aham. custa não sei quanto. Para lá, a gaiola custa não sei quanto. Aí você pega todo esse material, quer dizer, a uva para isso, e você guarda a uva, o espumante tem uvas de épocas diferentes e tal. Depois está tudo pronto, vai para a garrafa. Aí fica um ano na garrafa. Imagina o capital de giro, então você não consegue formar. Mas acontece o seguinte: o É. que custa caro? Eu não vou falar especificamente do Petrus, por exemplo, mas se você pegar nos Aham. nacionais é mais fácil você entender. Por que, que a Miolo tem um lote 43 que custa 200 e tantos reais a garrafa e tem um Miolo Aham. 70 que custa 28? Sim. É igual ao grupo Fiat, que tem a Ferrari para vender Fiat. O que dá lucro no grupo Fiat não é o Forza Ferrari. O que dá lucro é o Fiat 147, é o Fiat Pulga o dele. Agora, cada vez que Aham. a Ferrari ganha uma corrida, ele vende 100 mil carros. Então, é a mesma coisa. Todas as vinícolas lançam seus vinhos especiais, que é para ganhar Aham. concurso, e para dizer, não, ganhou o melhor, por exemplo, no caso da Valduga, esse espumante 130, ganhou o prêmio melhor espumante do mundo. Isso aí serve para ele vender o espumante simples dele, que custa 30, 25 reais, depois disso passa a valer 30. Então é muito mais interessante para ele. Por isso é que tem essa diferença. Eu, pessoalmente, acho que poucas pessoas têm condição de apreciar um Petrus. Eu vou dizer, eu já bebi milhares de garrafas de vinho. Eu digo que, para mim, vinho de US$ 100 já está no meu limite. Acho que acima Aham. é forçar muito. Sim. Sabe? É você discutir se você prefere uma centoja do sul do Pacífico ou do meio do Pacífico. É uma centoja, né? Então, é um negócio, Sim. um belo vinho, não tem por que a gente jogar. Por isso que eu acho que a gente tem que ter a ditadura da nossa vontade. Não ficar esperando o que o expert tal falou. Entendo que você, um expert, tipo, vou dar de exemplo, dois amigos meus, dois grandes sommeliers, dois foram campeões brasileiros, o Dionísio de Chaves e o Marcos Lima. Quer dizer, para esses dois, eles sentem essa diferença, mas eles vivem do vinho. Para eles é fundamental eles sentir uma pequena diferença disso, uma pequena diferença. Entendi. Deu uma congeladinha, Zé. O pessoal congelou para vocês também? Pedir para o Zé Hilário entrar novamente. O papo está maravilhoso, eu acho que está sendo muito esclarecedor, né? Está tendo uma aula. Zé, deu uma congeladinha. Se você puder repetir essa última partezinha É. que você estava falando, a gente continua aqui nossa Não, eu aula. estava falando, esse pessoal que vive do vinho, então você Aham. tem essa diferença. Quer dizer, para um Sim. Dionísio de Chaves, um Marcos Lima, foram campeões sommeliers brasileiros, o cara vai a um Aham. concurso mundial, no concurso mundial perguntam a ele, olha, esse vinho aqui, e com a taça às cegas, com a garrafa às cegas, esse vinho aqui é feito de que uvas? O cara tem que saber qual é a diferença. Agora, para nós, o importante é a gente saber se é gostoso ou se não é gostoso. Isso é que é importante. É a mesma coisa do aroma, né? A hora que eu pego um vinho e vou sentir o aroma dele, eu não preciso ter detalhes. Eu vi uma vez uma discussão entre um professor e uma pessoa que estava assistindo a degustação, quase uma briga, se era azeitona Aham. verde ou azeitona preta. Sabe, eu acho que não tem muito sentido. É importante para a gente dizer, puxa, que aroma agradável, que coisa, é a mesma coisa, sabor, tá bom. Eu acho que a gente tem que ser um pouco à vontade. Isso que eu gostaria de colocar. Maravilhoso, Zé. Eu fico preocupada com o tempo que o Instagram dá, porque o papo é tão gostoso e a gente está tendo uma aula de vinho aqui maravilhosa. Eu já estou aprendendo tanta coisa aqui. As pessoas estão perguntando, eu vou fazer algumas perguntas, outras, lembrando que isso vai ficar no IGTV e isso vai ficar também na Eu live aproveito dos que eu vi uma embaixadores. pergunta aqui de qual a temperatura ideal. É, Isso é aquela mesma coisa da ditadura. Né? Tem gente que gosta, por exemplo, vinho branco é um vinho para ser tomado frio. Agora, tem aham, gente que gosta mais gelado, menos gelado. Faça o que você achar. O vinho tinto ele maravilha. quebrar o calor. Você deixa ele refrescar um pouco.
Por isso que às vezes você vê, você vai num restaurante, o maître, ou o sommelier, coloca num balde de gelo mesmo um vinho tinto, que é só para tirar o calor, né? Então, use o que você achar. A única coisa que vocês não devem fazer, que é importante também, é o espumante. As pessoas acham que pega o espumante e bota direto no congelador. Isso é um choque térmico. De preferência, coloque antes na geladeira, depois é que você leva para o congelador. Desculpa, eu interrompi aí, Ah, mas era não, coisa fica a importante. dica. É, por isso que às vezes você abre o espumante explode também, né? Porque ele tem É, esse choque térmico muito grande. Baia está colocando aqui, vinhos e espumantes brasileiros são muito premiados, né? Tem muito muitos premiados. Aquilo prêmios que eu falei os a nossos. vocês, o enólogo da Chandon Aham. de Estados Unidos, que o melhor enólogo do Chandon no mundo, fora a França, é o Philippe Nevel, que é o enólogo e diretor da Chandon brasileira. E o Mário Gassi, que fez o Cave Gassi, é conhecidíssimo, foi precursor do vinho no Brasil, foi o primeiro que veio com aquele Chateau Chandon, que foi o primeiro vinho de classe brasileira. Ele foi considerado o melhor enólogo do Chile diversas vezes, e ele lançou esse espumante que só não é champanhe porque champanhe tem a característica. E aqui Sim, você tem essa vantagem de você poder brincar, né? Por exemplo, o Chandon aqui, ele leva Riesling, que é uma uva típica da Alemanha. O que não tem problema nenhum. E eu vou dar um exemplo de uma outra coisa que é conhecida também, são os super toscanos. O que são os super toscanos? No velho mundo, aham. os vinhos são muito caretas. Então você tem, quer dizer, para você ter um DOCG, ou seja, denominação de origem controlada e garantida, só pode ser determinadas uvas, determinado tipo de fermentação, etc. E tal. E na Toscana, alguns produtores se revoltaram contra isso e resolveram fazer uma coisa diferente. E disseram, não, então vamos colocar vocês numa classificação abaixo. Não importa, viraram ícones. Por exemplo, o Tiganello é um super toscano que custa uma grana, é um vinho excepcional e não é da característica da região. Ah, excelente, Zé. O Valdinho está até colocando aqui, mas a gente vai fazer uma segunda live falando sobre isso, né? Porque o É, Zé, a gente sabe que ele não é só um expert em vinhos, ele também é um grande expert em whiskies, né? É também me... muita coisa. Mas É. vamos falar das taças, né? Que é uma dúvida que todas as pessoas têm. Que taça de vinho usar? Por exemplo, eu estou com essa taça aqui, eu estou certa? Olha aqui, Vamos falar sobre isso aqui. também dentro daquilo, sem entrar em frescura, né? Ah, Os tintos são essas taças grandes. maiores. Então, eu estou Qualquer aqui. taça tem que ser fechada, abaulada, que é para segurar os aromas. Então, nunca tome aqueles vinhos com aquelas taças assim, nem assim. Ok. Sempre fechado. Olha para você ter Ah, uma diferença de um vinho tinto, do lado você vê um de um vinho branco. Ele é bem menor, ótimo. tá? Aham. Você pode ter em casa também, você pode ter essa taça menor, que é a chamada taça degustação. É interessante você ter também. E, finalmente, a outra taça que você tem que ter em casa é a taça do espumante, né? Que é a flute. Antigamente, vocês lembram, era aquele tipo assim. Diz a lenda que a flute tinha sido inspirada nos seios de Maria Antonieta. E diz a lenda que o Luís XV ficou chateado e resolveu fazer a flute em homenagem à coisa dele. Essa Gente, vocês não sabiam também, né? A gente tem que saber essas curiosidades também, né? é muito bacana. Você vê que a história que tem atrás do vinho, né? É uma coisa, é uma bebida muito peculiar, né? É muito interessante, muito bacana. O pessoal está achando graça aqui. É muito interessante. Pedindo para vocês, aliás, você vai ter que fazer uma segunda live falando só de uísque, porque as Um pessoas prazer. estão encantadas aqui, tirando todas as suas dúvidas de como presentear, de como degustar, de que taça usar, né? E até essa questão mesmo da uva, né? Que as pessoas falam. Isso é uma dúvida até que eu tenho, né? Porque a gente fala, o Pinot Noir é uma uva leve. Mas isso Uhum. depende muito da safra, né? Porque você às vezes pode pegar essa uva e ela tá um pouco azeda, né? E aí o vinho fica mais ácido. Como é que a gente, com relação à safra dos vinhos, né? E Olha, aos tipos, você tem alguma, a melhor, por exemplo, a melhor safra do Pinot Noir é de 94, a melhor safra do Cabernet Sauvignon, enfim, existe isso ou é mais uma lenda também? olha, existem o que se chama as grandes safras nos determinados anos para a Europa, para os Estados Unidos, Aham. para o Brasil. O que faz uma safra ser boa? Por exemplo, o Brasil tinha muito problema
de você, quando está chegando a colheita, chover. Porque quando chove perto da colheita, a uva incha, fica linda e uma porcaria, que tira ela, o residual de açúcar é menor. O dia que vocês forem numa viagem, vocês vão ver as uvas nas parreiras, uva de Aham. vinho, pequenininha. Parece, engraçado, parece que injetou açúcar dentro da uva. Uma uva pequenininha, muito teor de açúcar. Então, são características. E hoje em dia, com todas essas tecnologias, eles são muito parecidos. Quando você pega um vinho ruim, é porque o enólogo foi ruim. É difícil hoje você pegar um vinho ruim. Você pode fazer em qualquer lugar. Qualquer lugar você acha um vinho. Você vai na Serra Gaúcha, tem vinícolas maravilhosas, mas tem Aham. vinícolas fundo de quintal que está começando e você vê que o cara consegue fazer um vinho bom. Porque, primeiro, tem a curiosidade também, não sei se vocês sabiam, que o pé da uva não é, Aham. você fala um pé de cabernet, uma parreira de Cabernet Sauvignon, Aham. o pé não é de Cabernet Sauvignon. O pé é tipo uva Isabel, porque teve uma praga na Europa em 1800 e pouco, chamada filoxera, que acabou com os parreirais da Europa. Foi o que fez o uísque crescer, porque não tinha que beber, o uísque apareceu. Mas então, Uhum. o pé é de uva Isabel. Aí você quero trocar minha plantação minha área de Chardonnay para Cabernet Sauvignon, vai demorar 10 anos? Não. Você corta, no ano seguinte já está saindo Cabernet Sauvignon. É interessante. E uma coisa que você falou aí, eu vi você falar, é a questão da Aham. idade. Né? Quando é que a Sim. gente. Né? Eu vou voltar uma falácia que tem, que é aquela história que antigamente diziam: quanto mais velho, melhor. Isso só que as Aham. mulheres começaram a reclamar que não era quanto elas mais velhas que elas estavam melhores, não. Né? Aí acabou com esse papo. Mas o que acontece é o seguinte: no Velho Mundo, a colheita é em outubro. Aqui no Cone Sul é em fevereiro, março, mas é em outubro. Então, o que acontece? Quando você está na época da colheita, é a hora que você está começando o frio parrudo. Então, os produtores ficavam com medo de vir geada e você perder toda a tua produção. Então, você recolhia a uva antes dela estar completamente madura. Então, o que acontecia? Não estava, você botava para fermentar, mas a uva não ficava boa. Então ficava o que o pessoal, o Zé Povão, gosta de chamar de rascante, né? Esse vinho Aham. rascante, né? Então o que acontece? Você ia para uma expedição marítima, botava num barril de carvalho e ia. Aí, há 6 meses, esse vinho não é que estava melhor, esse vinho estava começando a ficar bebível. Então não era porque era mais velho melhor, é porque estava chegando na sua determinada. Porque todo vinho é um organismo vivo, né? Você, quando está numa garrafa, a rolha deixa passar um pouco de ar. Você continua com a fermentação. Você, quando está no barril de carvalho, tem a passagem disso. Então, o que acontecia? O que acontecia? Você, antigamente, você tinha isso. Hoje em dia, você tem isso bem definido. Então, eu posso dizer a vocês que o padrão é que você vinho Aham. branco, você deve consumir, e está no apogeu, 2 anos, 3 anos. Não, procure evitar, quando você for comprar de presente para o amigo, procure evitar um vinho Aham. branco 2, 3 anos. Para o vinho Tá. tinto, se for para o Cone Sul, fica aí na faixa de 4 anos, 5 anos, já está de bom tamanho. Se for no Ah, Cone Norte, talvez um pouco mais, 7 anos, 8 anos. Eu vou até contar uma história que é curiosa também. Uma vez eu estava numa viagem ao uhum. Chile e Aham. fico conversando qual era o tamanho ideal de você ter uma adega climatizada em casa. Eu disse, olha, eu acho que uma adega climatizada de 50. Aí um dos meus passageiros disse, não, eu tenho um cômodo climatizado. 1.200 garrafas. Eu disse, muito bem. Posso fazer uma observação a você? Ele disse, pois não. Disse, olha, ô, Luiz, de um modo geral, a mulher vive mais tempo que o homem, né? E no seu caso, Aham. a mulher é muito mais nova que você, é muito provável que você vá antes dela. Sabe o que vai acontecer? O Ricardão vai chegar e dizer, o falecido tinha um ótimo paladar, né? Então, guarde a quantidade suficiente para você beber. Não fique comprando esse negócio, comprar para daqui a 10 anos tomar. Não, vinho é para você Sim. beber, é para você comprar e beber. E tem uma outra grupo que diz assim, não, compra hoje porque daqui a 10 anos vai estar valendo uma grana. Tomara que você tenha grana daqui a 10 anos para comprar isso. Né? Então, fica nessa. Quer dizer, então, vinhos brancos, 3 anos por aí,
vinho tinto 4, 5 anos, não procure evitar de passar. Perfeito. Não, a gente vê outro dia, eu vi outro dia um cara mostrando um vinho de 52 anos, ainda potente. Gente, Aham. já deve ter sido melhor antes, né? Então, fica um pouco disso. Não, Saiu maravilhoso, Zé. Você está tirando todas as aí de você. dúvidas aqui. As pessoas estão agradecendo. Tem uma pergunta aqui interessante do Jorge Palma. Qual a diferença do vinho com rolha para o vinho com rosca, né? Porque agora a gente está vendo muito É, esse vinho com rosca. Isso é uma coisa interessante da gente saber. olha, Deu uma congeladinha. Deu para vocês também? ainda a bateria. Quando começou esse negócio de Tá. vinho com vodka, você levava o uísque. O uísque, se você olhar de algum tempo, você vê que os uísques fechados, tipo um Johnny Walker, se você bobear com 5, 6 anos, ele começa a baixar o nível, porque evaporava. Porque o fechamento não era bem feito. Então você segurava, você tinha uma certa folga, você entrava ar. Hoje em dia, a tecnologia, quando você coloca aquela rolha, ela é toda montada de uma vez só. Então não tem esse de apertar, não. Ela já vem lacrada. No início começou a mudar um pouco de sair de rolha Aham. para aquelas plásticas, que já foi um Sei. avanço. Porque uma rolha dessa aqui custa 3 ou 4 reais, é uma coisa assim desse tipo, assim, é cara dessa. E aquele negócio é só feito em Aham. Portugal, tal, é cheio de frescura, tem uma parte. Mas essa rolha plástica, ela não muda o sabor do vinho? Não, Está congelando um pouquinho? Não? não. Não, hoje em Não, dia isso é você outro tem grandes mito. Porque... vinhos. Começou com vinho branco. Hoje em dia, mesmo vinho Aham. você compra com chama Rocaps. Pode comprar sem o menor problema. Só não pode ficar testando e ver se está fechado. Se testou, você pode fazer de uma certa forma, saiu milimetricamente um pouco de ar. Entendi. Perfeito. Está congelando um pouquinho. Não, eu estou aqui, eu estou tranquilo aqui. Você está ouvindo bem? Ai, que Tô bom. ouvindo. Zé, me diga uma coisa. Você fez milhares de viagens, né, pelo mundo, né, e com essa cultura do vinho, né, aprimorando. Conta um pouco sobre essas suas experiências incríveis, né? Porque a gente tem desde o Brasil, né, que a gente pode apreciar vinícolas belíssimas no sul, como você tem vinícolas pelo mundo inteiro, né? Então, para os apreciadores de vinho, é tão bacana você poder fazer uma viagem dessa, e você fez mais de 40. Fala um pouco dessa sua experiência com relação à viagem. Espera aí que eu estou com uma pergunta aqui, só da Charlie, e depois a gente vai voltar para o que a gente estava conversando. Hilário, falando de preço, aquele esquema de vinho em caixa afeta a qualidade da bebida? É possível conservar bons vinhos em caixa pensando em margem? Boa Não. pergunta, né? O ideal é você ter uma adega climatizada. Guarda os vinhos bons que você tem, não precisa comprar. Se você não é um grande bebedor de vinho, compre uma adega climatizada de 8 garrafas. Não tem problema, que é para manter uma temperatura agradável. Os vinhos todos deitados, tirando o espumante, que você pode deixar em pé. E você pode deixar o tempo que você quiser. Temos que é sempre ideal. É uma besteira. Eu não posso dizer, porque eu vivo apanhando da minha mulher, porque eu compro muito mais do que eu tenho em casa, né? Sempre. Isso não sou eu. Mas Soldenófilo é assim, não tem Dos jeito. homens, Você 99%. tem aquela mala de vinho? Claro que tem, né? Aquela malinha de mão que você abre assim, você vai encaixando os vinhos. Claro que Não, você tem, né? não tem não para não trazer demais. Ah, então já sei que eu vou te dar de presente de aniversário. Porque quando eu viajo, os xenófilos apaixonados pelo vinho, eles já abrem assim, já tem aquele É. espaço. Eu falo, gente, como é que pode, né? Aí já vai. Então, Mas deixa eu falar. maravilhoso. Aí. É, Eu vou. Zé, voltou, vamos é, lá. É assim mesmo. Esse horário é um horário um pouco de Mas, pico do não, quer dizer, Instagram. é, mas todo mundo tem quer dizer, situação de enoturismo. Então, você ir ao sul é uma viagem excepcional. Você vai a 3 vinícolas fantásticas, grandes, que é a Miolo, Tá sem a som. Valduga e a Sal. São 3 maravilhosas. Você tem viajar no Napa Valley, nos Estados Unidos, é maravilhoso. Então,
Os também é vinhos muito enoturismo. californianos são muito bons, né, Zé? Também Você tem gosto no bastante. Chile, ir ao Vale de Água é uma experiência fantástica, ir a Mendoza. Agora, você tem dois tipos de viagem. Você quer entrar numa de muito técnico, se você quer Aham, entrar no técnico, aconselho vocês a procurar a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier, que você vai aprender com detalhes, quer dizer, não vai ficar nesse... Lá você vai saber qual a diferença entre o aroma de uma lixia e de um kiwi, sei lá. Você vai descobrir todos os detalhes. E vai fazer uma viagem técnica. É extremamente técnica. Vai visitar 3 dias, 3, 4 vinícolas por dia. Você vai aprender tudo sobre vinho. Eu, pessoalmente, acho que também tem outro tipo de viagem. Você deve aproveitar o que você vai fazer e casar com o vinho. Por exemplo, eu fiz uma viagem perfeito. passado, foi sensacional. Aliás, ano retrasado, sensacional. Eu fui à Toscana. Aí nada como você ir a Ai, que San delícia. Gimignano, que é uma das cidades medievais mais bonitas, mais bem conservadas do mundo. Você visitar San Gimignano, visitar Florença e a Via Antinori, que é onde faz o Tiganello, que é uma vinícola novíssima, mas linda, que é desde 1300 e pouco. Tem há mais de 40 anos que é comandada por mulher. É uma vinícola maravilhosa. Depois de tudo isso, eu fui à Modena, que é do lado, dirigi uma Ferrari, andar 220 com uma Ferrari conversível, uma F458. Quer dizer, você pode casar essas duas coisas. Para você fazer esse Maravilhoso. tipo de viagem, não é o tipo de viagem que a ABS faz. Então, eu aconselho vocês, procure uma agência credenciada da ABAV, que eu fui conselheiro da ABAV, acho que a gente deve ir na entidade de classe, ou procure uma agência tipo a Via com a Vivi, que vocês com certeza arrumam uma viagem sob medida. Quer dizer, estou querendo ir à Califórnia, estou querendo ir a Los Angeles, estou querendo... Não, quero ir a Carmel. Aproveita a Carmel e passa 3, 4 dias em Napa Valley. Essas coisas que eu estou falando. Quer dizer, vai à região de Champagne, quer dizer, vou à Disney parisiense, aproveita e vai Aham. deve fazer essas coisas. Mas isso nada melhor do que ir a um agente de viagem que ele pode sentar com você e desenhar um roteiro que seja interessante para você. É verdade, Zé. Você sabe que nesse período que a gente está passando, né, especialmente, né, tanto a Nice Viápia como todas as agências de turismo de uma forma geral, a gente tem conversado muito isso com as pessoas, porque quando a gente teve que trabalhar essa questão de adiar uma viagem, né, para não cancelar, o passageiro pode falar com os nossos atendentes, o passageiro pode falar com todos nós, né? A gente está aqui fisicamente, a gente não está pela internet. Então, isso fez uma grande diferença às associações. Luiz Strauss, presidente da BAV, Aldinho, Siviero, Sindetur fizeram um trabalho muito bacana em prol do turismo. Então, isso tudo está sendo levado em consideração nesse período, que é uma coisa importante até para quem quiser viajar e conhecer essa região de vinhos, que faça uma viagem tranquila, né? Porque a viagem é para a gente aproveitar, né? Isso. É para isso que servem as viagens. Agora, Zé, uma curiosidade, né? Que as pessoas, quem tem de vinho já vai saber até a resposta, mas tem muita gente aqui curiosa, né? Porque você está dando um verdadeiro workshop de vinho e as pessoas, algumas, não sabem muitas coisas. Essa questão do vinho tinto e do vinho branco, né? A uva é a uva roxa do vinho tinto e a uva branca do vinho branco. Como é que é essa questão da uva, né? É porque foi uma hora que caiu. O Aham, vinho é sempre a uva tinta, né? E a cor do vinho vai da casca, não é do bagaço. O bagaço, quer dizer, o bago, né? O bago é sempre aham, preto, sempre branco. Então, se você olhar, quer dizer, o vinho branco pode ser com uva tinta. Aquilo que eu falei, a Pinot Noir, que é a uva predileta do seu pai, é, é- aham. entra no champanhe. Quer dizer, que é um vinho branco, na verdade, né? É um vinho branco com uma É, refermentação. Então, é sempre das primeiras coisas que as pessoas falam: oh, vinho, vinho branco com uva tinta. É verdade, é isso aí. maravilhoso, Zé. O É muito pessoal está importante. entrando. As pessoas são muito sugestionáveis. Eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu recebi Aham. uma coisa na internet dizendo assim: está cansado de não ser chamado para as grandes bocalibres? Seus problemas acabaram. Chegou o manual chato. E que Ah, falava de brincadeiras, que esse pessoal que tem, nossa, aroma de pedra de isqueiro, aroma de embreagem, né? Então ele dizia o seguinte: se você
fale uma besteira, mas fale com convicção. Então, uma vez eu fui a uma degustação e era um Perfeito. que você estava falando. Quer dizer, como eu falei antes de vocês, vinho branco, aromas de uvas cítricas, de frutas cítricas. Obrigada, Óbvio. Baiá. Aham. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o Chardonnay e disse, ameixa pura. Ficou um silêncio na sala, que era a maior Muito apreensão que podia estar falando, né? O professor, que é um grande professor, tem diversos livros publicados, não sei se porque ficou com pena de mim, ele disse assim, olha, eu não tinha visto, mas o Hilário pode ter razão. Na mesma hora, levantou um cara atrás de mim e disse assim, o Hilário tem razão, é ameixa pura. Quer dizer, então, é tudo muito questão, às vezes, das pessoas serem muito sugestionadas. Eu sim. aconselho vocês, a grande sugestão que tem é o seu cérebro. Você que determina, eu não quero saber, não, o meu amigo diz que é bom tomar vinho francês. Olha, você pode comprar um vinho francês vagabundo e pode comprar um vinho do Vale de São Francisco, que é excepcional. Nada impede uma coisa da outra. O importante é você gostar e ter o prazer disso. Porque a grande vantagem do vinho também é que é uma bebida para ser compartilhada. Né? Sim. Você vê o bebedor que bebe sozinho, ele bebe um uísque. Eu não conheço quem enche a Olha, cara com vinho de champanhe. é Né? verdade. É uma bebida que pede, ou você está jantando, ou você quer companhias para tomar o Isso, se você vinho, não né? tem companhia de outra pessoa, pelo menos você tem a companhia de um prato. Né? É Então, maravilhoso. eu acho que parte um pouco disso. Né? Perfeito, Zé. Não, exatamente. A gente tem essa questão do vinho, ela é muito peculiar, né? As pessoas aqui É, estão adorando, muita gente apaixonada, muita gente aprendendo muita coisa. Eu também aliás, o Baiá, queria até agradecer, Baiá Bater, porque essa oportunidade que eu estou tendo, Zé, está sendo uma grande escola para mim, porque eu estou tendo contato com os embaixadores que são assim, de tão diferentes entre si e ao mesmo tempo tão complementares, né? E essa é, diversidade é o nosso Rio de Janeiro, é o nosso Brasil. Então está sendo um presente para mim essa live dos embaixadores, está sendo presente para mim essa sua aula de vinho. A gente conversou muito, você falou já praticamente de tudo, né? De todos os tipos de vinho que tem Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Malbec, mas assim, existe especificamente, a gente sabe que o Cabernet, que é um vinho que eu estou até olhando para ele aqui, que é o vinho que eu estou com ele aqui do meu lado, né? Que eu até falei assim, hoje eu vou brindar com o Zé Hilário para a gente fazer um workshop de vinho de respeito, né? Porque vinho, falar de vinho tem que tomar vinho. O Cabernet ele é mais encorpado, né? É, isso. e o Malbec ele é mais levinho. Não. Fala assim, Os não. tintos, Então, sobre para os gente tintos quem é encorpados, leigo. é, os tintos encorpados, é aquele que serve para churrasco, assim, é o Cabernet, o Malbec, o Taná, Aham, o Syrah. O Merlot já. é um pouco menos encorpado. É a minha uva Aham, predileta, assim. O Pinot Noir já bem menos encorpado. O é. Gamay, menos ainda. O Gamay faz aquele famoso Beaujolais Nouveau, que tem aroma de banana, que o pessoal acha que coloca banana dentro do vinho, que não tem nada a ver. Sim, Todos os sim. aromas não tem nada a ver quando você sente um aroma de abacaxi, não é porque colocou a essência de abacaxi, não. É o próprio tipo de fermentação da uva que dá esse aroma. Então, quando esse Beaujolais Nouveau, que é lançado em outubro, não me lembro, a primeira, segunda quinzena de outubro, é uma grande jogada de marketing francesa, é um vinho que tem um aroma puro de banana. Você parece que está comendo uma banana frita ali. Mas é característica disso. Então, se você. E também para não errar, se você não sabe, põe o pé atrás. Eu gosto de curiosidade, porque como eu já bebi muito, eu tenho uma curiosidade. Se eu for à Grécia, eu escolher um vinho grego, se for à Hungria, um vinho húngaro, né? No México, um vinho mexicano. Mas eu estou falando, você que é leigo, entra Aham. só na Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Malbec, vai para um churrasco, Tanal, Malbec, você está sempre tranquilo. Você vai pegar bons vinhos e procura trabalhar. Você, no início, isso é um problema do vinho, você começa a subir seu patamar. No começo, você começa vinho de 20 a 40, daqui a pouco você está de 30 a 50, daqui a pouco você está de 40 a 60, daqui a pouco você está a R$ 100. Isso é que atrapalha Entendi. um pouco. Mas É também verdade. chega uma hora que você tem que parar, porque senão também, né, não há pandemia que segure a gente, né?
Com certeza, Zé. E meu querido José Hilário, que eu já conheço há tanto tempo, né? Nosso querido embaixador de turismo, né? Estamos chegando ao final da nossa live, o Instagram já me sinalizou aqui. Foi uma live maravilhosa, foi um workshop excelente, as pessoas estão agradecendo aqui. Então uma última dica aqui para a gente finalizar com maestria. Lembrando que a gente vai ter uma segunda live de uísque aqui, que as pessoas estão pedindo, tá? Depois a gente conversa em loco, agradecendo Bahia Boatê mais uma vez pela essa grande iniciativa da Live dos Embaixadores. E a última coisinha, porque o Instagram vai cortar a gente já já. As Olha, pessoas estão perguntando aqui como deixa é eu contar que uma curiosidade. Contar ah, curiosidade. é, Eu fico muito intimidado com as pessoas que dizem que bebem bem. Uma vez eu estava no Essa, ali na cidade, sim. e almoçando com Célio Alza, que é um grande bebê no Monrachel de R$ 500. Aí o sommelier, o cara levantou, deixou meia garrafa, o sommelier trouxe para o Célio para o Pessoal está escutando? que você achou, Hilário? Voltou. Eu achei uma porcaria. Prazer falar na frente de uma pessoa. Grande expert. Um vinho de Muito bom. R$ 500 que eu achava uma porcaria. Isso a gente tem que fazer, isso tem que sentir a posição de você, sempre que vocês quiserem, via a Associação de Embaixadores do Rio, via o meu Instagram. Zé, O está vinho é uma travando bebida um pouquinho, você está me escutando bem? para ser. Maravilhoso. Zé, você está conseguindo me escutar? Que a tua imagem está travando um pouquinho. Deu uma congeladinha. Aqui, a minha imagem travou. Ai, Você bem? Foi um voltou. A prazer. última pergunta, mas a gente tem que encerrar. Obrigada, eu também agradeço. Zé, tem uma pergunta muito interessante aqui que as pessoas estão perguntando: como não ter ressaca de vinho bebendo mais vinho? Acho que a água ajuda, né? Um copo de água do lado. Olha, eu não sei, eu Bebe sou pouco. abençoado por Deus, diz que meu fígado vai ser doado à ciência, porque eu tenho anos, mas muitos anos que eu não tenho uma ressaca. É só a gente beber bem, né? Você bebe para É, ter prazer. Tá? Graças a Deus, nenhum de nós aqui bebe para se embebedar. E aquilo que eu falei também, exatamente. para se embebedar, não é vinho não é a bebida predileta. Para se embebedar, vai beber uísque, vai beber rum, vai beber gin, vodka, cachaça, para E apreciar de preferência não faça, né? De de preferência, preferência, né? Claro. faça tudo com moderação na vida, né, Zé? Que a gente Claro. sempre vai ser muito mais feliz, É. né? Meu querido amigo, a gente vai encerrar a live. Olha, lembrando Bahia Boatê, que a gente vai ter uma segunda com o expert José Hilário, também falando de uísque. Queria agradecer muito a sua presença aqui, meu querido José Hilário. Foi Prazer. incrível. Foi uma aula maravilhosa para todos nós. As pessoas amaram aqui. Até uma próxima que a gente logo vai conversar. Lembrando que essa live vai ficar salva no IGTV e depois ela vai para o YouTube e para o Facebook na live dos embaixadores. Agradecer Bahia Boatê pela iniciativa e pela presença aqui na nossa live por todos vocês. Eu vou encerrar. Você quer dar uma última palavrinha que eu vou fechar aqui para a gente? Só deixar um abraço para o Baiara e para o Cláudio, nosso presidente. E a você, muito obrigado pelo carinho que você conduziu essa entrevista. Obrigada, meu querido amigo. Você é um querido, um verdadeiro expert. E a gente aqui saiu todo mundo assim com vontade de tomar um vinho. Ainda bem que o meu já está aberto aqui. Eu queria fazer um brinde para você e para todos que nos assistiram aqui, né? E essa foi mais uma live dos Olha, embaixadores. prometo que eu Não pode vou brindar encher sem o meu mim, IC. hein? Essa foi mais uma live dos. Obrigada, querido amigo. Vou encerrar aqui, tá? Um beijo a todos. Tá? Fiquem bem, fiquem em casa, daqui a pouco tudo vai passar. Encerrando mais uma live dos embaixadores. Até a próxima.